E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Bíblia Simples. A gente vai dar continuidade aqui no estudo do comentado, né, que a gente está fazendo do Evangelho de Marcos. A ideia, né, a gente começou do primeiro versículo, a ideia é que a gente faça o livro todo. Hoje a gente está começando aqui no capítulo 2, no verso 13. E a ideia é que a gente vá até o final do capítulo 2 aqui hoje. Bora lá? E aí, diz assim, ó, vamos lá. De novo, Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava. Então a gente viu que Jesus está sempre ali, chegando à multidão e ele está pregando a palavra. A gente viu que a prioridade dele, ele fala, né, foi para isso que eu vim, foi para pregar o evangelho, pregar a palavra, né, trazer as boas notícias. E aí ele vai curando as pessoas e tudo mais. Então ele está ali na multidão, está ensinando. E aí diz assim, ó, quando ele ia passando, Jesus, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, ele disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Então, olha só, vamos lá. Primeira informação que a gente tem aqui, Levi. Esse Levi é o Mateus. Esse Mateus é aquele que mais tarde vai escrever o Evangelho de Mateus, que é o que a gente tem na nossa Bíblia hoje, tá? Outra coisa, sentado na coletoria. Por quê? Porque ele era um coletor de impostos. E aqui a gente precisa fazer explicar. A nação de Israel, os judeus, eles eram dominados pelo Império Romano. Então, você imagina, eles eram dominados pelo Império Romano, então eles odiavam os romanos. Eles odiavam. E um coletor de impostos é alguém que era judeu, que era de Israel, mas que tinha passado para o lado de lá. É alguém que estava trabalhando para a nação que dominava. Então, um coletor de impostos, um publicano, ele era alguém que ele era muito odiado pelo seu próprio povo. Então, seu próprio povo odiava ele. Geralmente, ele era expulso de todas as sinagogas, né, dos judeus ali. Geralmente, os próprios pais o rejeitavam. Então, para alguém fazer isso era uma atitude muito séria, porque ele era um traidor. Ele estava indo trabalhar para os políticos ali, para quem dominava a sua própria nação ali, e o próprio povo odiava. Então, geralmente, provavelmente, né, um coletor de impostos era alguém que amava mais o dinheiro do que a própria reputação, porque ele fazia isso por dinheiro e acabava que ele era rejeitado por todo mundo, tá? Então é importante a gente fazer esse parênteses aqui. E aí, continuando, diz assim: então ele chama Levi, chama Mateus, e ele já vai, ó, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi. Então ele vai para a casa dele, ele chama ele e depois vai para a casa dele. Estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram muitos e também o seguiam. Então, olha só, não só ele chama um coletor de impostos que tinha traído o próprio povo por dinheiro, tá? Esses publicanos geralmente eram ladrões, tá? Porque eles extorquiam o povo, cobravam mais, né, do que era o recomendado ali. Como ele vai para a casa de Levi, e ainda muitos publicanos e pecadores, ou seja, Levi não só era um político ali, digamos assim, né, parafraseando, do nosso tempo, como ele ainda vai e traz os amigos, traz os amigos. Então você está vendo ali que Jesus está no meio de um povo, de meio de pessoas que o povo, os judeus odiavam muito, porque eram traidores da nação. Presta atenção nisso, eram traidores da nação. Então olha o que eles dizem aqui, ó, os escribas e os fariseus. Eles dizem assim, ó, os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores. Olha só, gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte porque será, olha só, presta atenção, será que essa não seria a nossa atitude? Sabe? Olha só, hoje a gente vive em tempos, né, onde a opinião política virou briga, né? Eu vejo, né, em família, né, que é o tempo inteiro, em amigos deixando de conversar, amigos de anos por conta de política, de família. Você não aceitar alguém ter uma opinião política contrária à sua, né? E fica
essa briga toda. E Jesus, olha só, ele não só ele está pregando para políticos, para pessoas que tinham se vendido por dinheiro ali, que são os publicanos, ele senta à mesa deles. Isso aqui é muito forte, porque Jesus, ele está ali com esses políticos, né? Com essas pessoas que estavam traindo a própria nação, coletando os impostos ali do próprio povo dele, né, um povo que o povo odiava, tinha traído o seu próprio povo, como os religiosos. Jesus, a gente vai ver aqui que Jesus, os fariseus, né, ele está criticando os religiosos, ou seja, enquanto Jesus está pregando para essas pessoas, os religiosos estão criticando, pô, mas esses caras são pecadores. E aí fica um alerta para a gente. Será que a gente não está misturando as coisas? Será que a gente não está afastando as pessoas? Será que a gente não está criando laços, às vezes, de inimizade, de crítica por conta de política? Você entende o que eu estou querendo dizer? Porque é justamente isso que os escribas estão fazendo aqui, fariseus. Eles estão criticando com quem Jesus está se envolvendo ali, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente não pode querer, né, misturar, né, aquilo que é de Deus ali às vezes, e às vezes a gente deixar de ganhar uma alma para a eternidade por conta de debates e discussões e coisas de política, certo? E aí diz assim: tendo ouvido isso, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Então aqui, ó, o que a gente precisa entender disso aqui? Jesus, olha o que ele está dizendo: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, Jesus, olha só, Jesus veio para os doentes. Jesus não veio para os sãos. Você entende? Ou seja, será que você é um doente? Será que você é um doente? Porque olha só, a gente até viu lá, acho que na primeira aula, lá em Romanos, no capítulo 3, no verso 10, diz que não existe ninguém justo. Poderíamos dizer que não existe ninguém são. Todos são doentes. Essa é a verdade. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é que todos são doentes. Só que uns sabem que são doentes e procuram cura. Outros estão doentes e acham que não precisam de nada. Ou seja, só a pessoa que sabe que está doente. Então, quando a gente olha para o mundo inteiro está doente. O mundo inteiro é pecador. O mundo inteiro precisa da salvação por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, porque o mundo é pecador, todos somos pecadores. Só que nem todos se reconhecem como pecadores. Muitos são pecadores aí fora e se acham, olha só, os escribas aqui, ó, olha só, isso aqui é muito forte. Diz assim, ó, os escribas, vendo Jesus comer em companhia de pecadores. E, claro, Jesus, olha só, gente, Jesus está lá com quem está traindo a própria nação por dinheiro. Então, assim, eram pecadores? Eram. Só que o que Jesus está dizendo aqui é: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Por quê? Porque os fariseus também precisavam. Os fariseus também são pecadores. Ou seja, o fariseu ele se achava menos pecador do que o político que estava roubando ali. Você entende? E na verdade, todos somos pecadores e todos precisamos da salvação. Todos somos doentes e todos precisamos de cura. Então, às vezes, a gente olha, se a gente não pode nunca se achar menos doente ou menos pecador do que uma pessoa de fora. Fala assim, eu não sou tão pecador assim, eu não mato, eu não roubo, né? Mas o que Jesus está dizendo é isso, cara, se você se acha mais justo do que outra pessoa, você acha que é um são. Então, ele fala os sãos, mas não é os sãos. Você acha que você é são, mas você é um doente também. E você precisa da salvação da mesma forma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e pregar a palavra para todo mundo. Tem pessoas que a gente olha e a gente não fala, isso aqui não tem salvação. Tem sim. Jesus, ele pode curar, ele pode libertar, pode salvar qualquer pessoa.
Amém? E continuando, diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus. Então, João aqui é o Batista, que a gente viu lá no primeiro capítulo. E diz assim: Então, algumas pessoas sobre por que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. As pessoas estão perguntando. Poxa, é uma pergunta lícita, porque é uma prática comum do povo de Israel ali, os discípulos de João, era uma prática comum eles jejuarem, né? E aí diz assim: Jesus respondeu: Como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: ele está contando aqui uma parábola em que os convidados eles não podem jejuar quando o noivo está lá. Por quê? Porque isso aqui, ó, o noivo, ele está falando dele mesmo, né? Que os convidados, que são os discípulos, quem está caminhando com ele, não podem jejuar enquanto ele está com eles. Então ele está se chamando de noivo, né? Ele se apresenta como noivo aqui, pela primeira vez aqui. O noivo, lá em Oséias, no capítulo 2, 19, Deus se apresenta como noivo. Ou seja, Jesus está se apresentando como Deus. Entende? Como os judeus, o povo ali, eles conheciam, né, o Antigo Testamento, né, até então, Jesus ele vai falando aqui numa linguagem que eles entendem, ele está citando, ele está fazendo referências, né, aos profetas do Antigo Testamento. Então aqui o pessoal está entendendo que Jesus está falando que ele é Deus. E aí diz assim: durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. Então ele fala: ó, enquanto eu estiver aqui, eles não podem jejuar. Ele está dizendo. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Então, o que ele está dizendo? Que ele será tirado, o noivo lhe será tirado. Por quê? Porque ele está falando da cruz, que ele iria para a cruz. E ele iria morrer, ressuscitar e depois ele iria subir aos céus. Então, nesse tempo, ele seria tirado do meio do povo dele. Ele não estaria mais aqui, né? E ele fala, naqueles dias eles vão jejuar. Então aqui ele está inaugurando uma nova forma de jejuar, de jejum. Qual que é essa nova forma? Saudade dele. A gente jejua hoje, a gente tem que jejuar pela presença dele, né? Antes, os escribas, os fariseus, a nação, eles jejuavam, né, por coisas, né? Ou é comum a gente jejuar, mas ele fala, não, agora, quando eu for, eles vão jejuar de forma diferente, eles vão jejuar para o noivo voltar, né? Então, por exemplo, na carta de Pedro, ele vai falar que a gente não só deve ansiar, desejar a volta de Jesus, como a gente também deve apressá-la, né? Então, agora a gente jejua, a gente clama pela volta dele, para ele vir, para ele inaugurar um novo tempo de paz, né? Que ele vai inaugurar na volta dele. E aí diz assim: ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres velhos, em odres novos, perdão. Então, o que ele está dizendo aqui? Que se a gente pegar um odre velho, que a gente armazenava o vinho, quanto mais velho ele vai ficando ressecado. E aí, quando a gente coloca o vinho novo ali, se o odre é velho, ele está ressecado, o vinho novo vai passar por um processo de fermentação, o odre não vai aguentar e vai romper, entende? Então, para conseguir o vinho, para você armazenar o vinho novo, tem que ser um odre novo também. Por quê? Porque o odre novo, ele está ali flexível ainda. Ele está flexível, porque ele é novo. Então, à medida que o vinho vai fermentando, o odre consegue se expandir. Basicamente, o que Jesus está dizendo aqui é que a gente precisa
né, nascer de novo. Né? A gente não pode ter um coração duro. A gente precisa ter um coração mole, né? A gente não pode ter um coração como um odre velho, porque o odre velho ele não está disposto a passar pelo processo ali de fermentação. Como ele está ressecado, a gente não pode ter um coração ressecado. Basicamente é isso. Porque senão, quando vem a vida nova, vem o estilo de vida novo de Jesus, a gente rompe, a gente não aguenta. Então a gente precisa passar por um novo nascimento, a gente ter um novo coração, né? E a gente começar uma vida nova a partir da perspectiva de Jesus. Que Jesus veio, que ele é o Salvador, e agora a gente entrega a nossa vida para ele. Então a gente começa tudo novo, é uma vida nova. E né, assim como o odre, a gente precisa de um vinho novo, um odre novo, né? A gente precisa de uma vida nova para receber e começar essa caminhada com Jesus. E aí diz assim, a gente fechar. Aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: Olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Eles estão lá colhendo espigas e os fariseus dizem: Por que eles não estão perdão, porque eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados. Ele lhe respondeu, Jesus, vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome e os seus companheiros? Como ele entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais só os sacerdotes era lícito comer, e ainda deu aos seus companheiros? E aí continua dizendo assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor do sábado também. Então, olha só, primeira coisa, olha o que Jesus diz aqui. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado, Deus mandava no Antigo Testamento guardar o sábado. Então, guardar o sábado era para o benefício do homem. Por quê? Porque era um momento para o homem descansar, para ele dedicar um tempo a Deus, para ele não trabalhar direto. Deus sabe que a gente precisa de um descanso, né? Então ele estabeleceu esse princípio. Então o sábado foi feito com essa ideia. Só que o que eles fizeram? Eles pegaram o conhecimento da palavra e transformou nisso aqui, ó, legalismo, religiosidade. Então, o que era para ser para o benefício do homem virou o contrário. Virou uma regra, uma coisa de religiosidade. Isso é aquilo, né? Que Jesus sempre vem combater aquilo. Não toque nisso, não faça isso. Isso aqui não pode, isso pode. Tem pessoas que ficam assim o tempo inteiro. Pode tocar nisso, não pode tocar nisso, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Olha só, a gente tem alguns princípios na palavra de Deus que nós buscamos seguir. E a pessoa que geralmente ela fica, será que eu posso tocar nisso? Será que eu posso tocar naquilo? Isso aqui não pode. Ela fica assim o tempo inteiro se restringindo nesse sentido. Geralmente é uma pessoa ainda que está buscando, está ainda caminhando na religiosidade. E é muito difícil manter isso assim, sabe? Quando Jesus, o que ele vem para nos ensinar e ele vem nos mostrar é o amor. É o amor. Por quê? Porque quem ama, se você ama Jesus mesmo, né, amar a Deus sobre todas as coisas, você ama Ele, você olha para essas coisas, você olha para coisas que são pecaminosas, por exemplo, e você se pergunta, não é isso aqui pode, isso aqui não pode, até onde eu posso ir para não pecar? Geralmente você inverte, você vira e fala assim, o que eu posso fazer para agradar a Ele mais? E aí, à medida que você busca agradar a Ele mais, você vai se livrando dos pecados, porque você fala, isso aqui não agrada a Ele, isso aqui não agrada a Ele. Então a gente precisa inverter um coração de não toque nisso, não faça isso, para um coração de eu amo Jesus, eu quero amar mais Jesus, e o que eu faço na minha vida que não agrada a Ele, e o que eu posso fazer para agradar Ele mais, como que eu posso servir Ele mais, como que eu posso agradar Ele mais. Esse tem que ser o seu estilo de vida.
Amém? Tome cuidado com essas questões de religiosidade, às vezes muita picuinha, muita coisinha assim, que só causa contenda, discussão e afasta não só você, como outras pessoas também de Deus. Amém? Lembra disso, né? O sábado, quando Deus estabeleceu o sábado, Deus fez para o bem do homem, para o descanso do homem. E aí o religioso, ele foi lá e transformou isso num legalismo, uma coisa que você tem que, né, uma coisa rígida ali, e a gente vai ver isso várias vezes. Jesus pega, cura no sábado, e eles começam ali toda aquela discussão em cima disso, e Jesus mostrando para eles que eles inverteram a ordem, eles que estão servindo o sábado, né? Não era mais o sábado que estava ali para o bem deles, né? Nós também sabemos, né, que o sábado, né, ele representava Cristo, né? Então no Novo Testamento, depois disso a gente vê os discípulos, né, e todo mundo ali, eles não guardam mais o sábado, porque vai dizer, né, que o sábado é uma figura de Cristo, porque Cristo agora é o nosso descanso, né? Era uma alegoria, então a gente não precisa mais guardar o sábado como cristãos, é uma prática dos judeus, mas Jesus aqui estava nos ensinando isso. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, né, considere se inscrever no canal, compartilhe com uma pessoa também para ela fazer esse estudo e que Deus te abençoe.